Seja bem-vindo a mais esse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu hoje quero falar sobre a importância do pai na criação do filho, mas eu quero apontar isso trazendo a cena do filme Top Gun Maverick. Falei desse filme no vídeo passado, vou falar dele de novo, vou falar a segunda parte do vídeo tá aqui, vou deixar aqui, vou explanar um pouco esse assunto porque depois eu lembrei que havia essa cena e eu não havia comentado ela e ela é muito importante para uma análise reflexiva. Meu nome é Rodrigo Amorim, sou formado em geografia, sou astrólogo, estou sendo formado também como psicanalista e estou trazendo aqui mais um conteúdo para vocês, trazendo mais uma reflexão aqui hoje sobre o filme Top Gun Maverick, a parte 2 aqui da continuação do vídeo anterior, que eu não havia explanado sobre exatamente esse contexto do filme. No vídeo anterior eu falei sobre o filme no sentido da coragem, da disposição e da capacidade de superar limites que o ator principal, o Tom Cruise, tem lá no filme. Então aqui eu quero trazer também uma informação importante no Top Gun, o 2, o segundo filme, que é recente inclusive, sobre o... Eu esqueci o nome do personagem, mas o cara lá, ele... O amigo do Maverick, ele havia falecido e deixado um filho. E o filho hoje tinha uma certa raiva do Maverick porque ele não havia passado ele nos testes lá, eu não lembro exatamente que teste era aquele, para ele conseguir se classificar mais rápido para a escola de treinamento lá da aeronáutica americana. Então ele tem uma certa raiva do pai, também porque o pai dele havia falecido junto com o Maverick. Então ele tem uma certa raiva dessa situação e ele se sentia incapaz, ou seja, é como se ele inconscientemente ele pode ter se sentido abandonado pela figura paterna, ou seja, a força, aí entra aqui também uma questão de constelação familiar, a força que vem do pai dele. Ele parecia não ter essa força, esse vigor, ele tinha um certo medo pela ausência do pai, pela ausência da figura paterna que trazia uma inspiração, uma capacidade dele acreditar em si mesmo, né? E ele trazia uma certa raiva, projetava essa raiva no Maverick, porque ele sentia a ausência do pai e o Maverick parecia representar uma figura paterna, por ser de uma idade semelhante à do pai dele e por ele ser muito próximo ao pai dele. Então ele transferia essa carência afetiva do pai para o Maverick. Então, em uma cena, quando o Maverick está correndo perigo, né, e ele era sempre debochado, o jovem era sempre debochado por não conseguir superar os limites dele, ter medo de arriscar, e ele era debochado e se sentia mal por isso, se sentia culpado, é, se sentia incapaz. E aí, em certo momento do filme, o Maverick, ele começa a apostar nele, ele começa a ter um sentimento de culpa em relação ao pai dele, em relação ao falecimento do pai desse rapaz, e, e ele passa a querer se aproximar dele de certo modo. Até que em um momento do filme, já perto do final, o Maverick se envolve numa situação difícil na missão que ele estava operando e ele corria risco de vida. E então esse jovem ele foi lá num ato de bravura, num ato de coragem, tentar salvar o Maverick. E aí eles se encontram e aí ele fica irritado com ele no primeiro momento, mas depois se abraçam e depois eles juntos ali eles eles estabelecem um rapport, estabelecem um vínculo afetivo ali, como se o filho tivesse encontrado o pai. Você vê ali claramente que é como se simbolizasse o abraço de um pai e um filho. E em certo momento anteriormente a isso, inclusive,
o jovem ele havia dito: meu pai, fale comigo. Ou seja, ele é como se ele estivesse invocando a energia do pai. Talvez não o pai em si, mas a força que vem do pai dele. Aí entra de novo a constelação familiar, entra de novo o inconsciente, né? Ele trazendo à tona, trazendo para ele naquele momento ali a força que vinha do pai dele, do inconsciente, ou seja, a figura, a representação, o traço minêmico que o pai dele representava na mente dele. Ou seja, toda a representação de força, de energia, de capacidade, de superação e de ser capaz que o pai dele, que a figura paterna masculina representava na vida dele, que ele acabou encontrando lá também no Maverick, na cena posterior lá do abraço. E juntos ali, eles estão enfrentando um desafio juntos, e ali eles conseguem sair daquela dificuldade, e o vínculo deles se transforma, o vínculo deles passa a ser muito mais profundo, muito mais verdadeiro e positivo. E ali é como se ele tivesse encontrado a figura do pai dele no abraço e na conexão com o Maverick. Então, faz essa reflexão consigo mesmo. Se você não assistiu o filme, principalmente você é interessante que você assista e você mesmo faça sua própria reflexão, analise, veja, observe esses traços que eu falei aqui. Se você já assistiu o filme, lembra dessas cenas, não sei se você assistiu recentemente. Se não lembra, assiste de novo e você vai entender a importância que o pai tem na vida de um filho. O peso, a importância e a influência que um pai exerce na mente, na mentalidade, na vida de um filho. Então, se você é pai, então assiste esse vídeo, assiste o filme, faz essa reflexão e observa o peso e responsabilidade que está nos seus ombros. Não peso e não peso, mas a responsabilidade. A responsabilidade masculina que você tem de formar um homem maduro, um homem saudável, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, para mais homens que precisam assistir esse conteúdo aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.